principalmente sobre o que Jesus espera de nós em relação à nossa fé. Tá certo? Na primeira leitura, a gente vê que crescia o número dos que aderiam ao Senhor Jesus pela fé, de tal forma que, diz o texto, chegavam a transportar para as praças os doentes em camas e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, pelo menos a sua sombra tocasse alguns deles. Veja bem, algumas multidões vinham de outras cidades somente para encontrar com os apóstolos, especialmente Pedro, em Jerusalém. E eles traziam com eles os doentes, né? As pessoas atormentadas por maus espíritos, etc. Todos eram curados pela fé. Olha, eu estou enfatizando bem isso, pela fé em nosso Senhor Jesus. E ele operava tudo em Pedro, Pedro sendo um canal da graça de Deus pela fé. Todos criam no que dizia o Salmo 117: eterna é a sua misericórdia. Outra vez, agora eu digo, eterna é a sua misericórdia. Tá certo? Na segunda leitura, João Evangelista, que é o autor do livro do Apocalipse, ele estava, na época, na ilha de Patmos, né? Essa ilha de Patmos é uma pequena ilha grega do Dodecaneso, um grupo de ilhas gregas na extremidade leste do mar Egeu. Vou botar uma fotozinha do mapa aí para você localizar, né? Pois bem, teria dito e disse ao João Evangelista: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para sempre. Eu tenho a chave da morte e da região dos mortos. Então, desse encontro vieram as profecias do livro de Apocalipse. Pois bem, vamos agora começar aqui com o Evangelho. Antes de mais nada, João, ele quer mostrar que as aparições de Jesus não eram meras visões. E isso devido ao fato de Jesus aparecer sempre com o seu corpo sólido. É bem verdade que seu corpo visível era bem diferente do restante dos corpos dos demais mortais, né? Tanto é que muitos dos apóstolos nem conheciam, começando com a Maria, né? Madalena, que não reconheceu Jesus estando ali aos pés dele. Pois bem, mas diz o texto que ao anoitecer daquele domingo da ressurreição, as portas do lugar onde os discípulos se encontravam estavam fechadas. Fechada por quê? Porque os judeus estavam ali tentando pegar eles, qualquer coisa que se referisse a Jesus, né? E eu creio que essa primeira aparição aos 10 apóstolos, né, ela ocorreu em Jerusalém, não na Galiléia, tá? Veja bem, Galiléia fica no norte e Jerusalém fica no sul, no Judá, tá certo? Pois bem, a gente lê em Lucas, no capítulo 24, no versículo 34, que no domingo da ressurreição, Jesus também apareceu a Pedro em Jerusalém, e que essa aparição a Pedro, isoladamente, só é citada em Lucas, tá bom? E depois também nós sabemos que Paulo se referiu a ela dessa forma: e ressurgiu ao terceiro dia, ou seja, no dia da ressurreição, segundo as Escrituras, apareceu a Quefas, que é Pedro, né? E em seguida aos 12. Pois bem, para não passar batido, eu quero lembrar também que Paulo cita a aparição de Jesus a mais de 500 pessoas, sem dizer onde isso aí aconteceu. E também sem encaixar isso dentro de uma cronologia, tá bom? Isso aí está em 1 Coríntios 15, no versículo 6. Pois bem, o Jesus ressuscitado, ele entrou naquela casa onde os discípulos estavam ali amedrontados, pôs-se no meio deles, né, dos 10, porque Judas Iscariote já não estava, Tomé também não estava presente, né? E aí Jesus disse para eles: a paz esteja convosco. Se você não sabe, era uma saudação oriental bem comum
mas saindo da boca do Mestre, se revestia de um sentido muito especial. E é bom salientar que, apesar de se falar nos 10 discípulos, veja só, o texto de Lucas 24, 33 a 35 alerta que também estavam lá aqueles 12 discípulos de Emaús. Por isso é que alguns textos dizem os 12, né? Em seguida, o Mestre mostrou-lhe as suas mãos e o seu lado, onde a lança lhe feriu, né? Então os discípulos se alegraram muito por verem o Senhor, mas convenhamos, se assustaram muito também. O susto ali foi grande. Afinal de contas, as portas estavam fechadas e Jesus pôs-se entre eles, sem abrir essas portas. Nosso Senhor disse então: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E aí, depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos. Tá? Isso aí até hoje tem evangélico aí que fica querendo arrumar encrenca com isso, né? Esse sopro nos lembra também aquela passagem de Gênesis 2,7, que diz: o Senhor Deus formou, pois, o homem do barro da terra e inspirou-lhe nas narinas um sopro de vida, e o homem se tornou um ser vivente. E também nós vemos em Ezequiel, né, no capítulo 37, no versículo 5, que fala ali daqueles ossos secos, tá bom? Então, nós podemos até entender essa ação como simbólica, né? Mas isso foi uma antecipação necessária para as perseguições que eles sofreriam nos 50 dias seguintes que tinham pela frente, até que chegasse o Pentecostes, né? O Paráclito fosse enviado. Pois bem, quando Jesus voltou para aquele local, os outros discípulos tinham contado sobre a visita do Mestre ao Tomé. Disseram eles, né, vimos o Senhor. Mas aí Tomé disse para eles: se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, e se não puser o dedo nas marcas, e se não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Aconteceu 8 dias depois, né, que os discípulos estavam novamente todos reunidos, com Tomé já dentro entre eles, e como sempre as portas estavam fechadas por medo dos judeus. E aí Jesus entrou de novo, né, sem abrir porta, sem nada. Olhou diretamente no Tomé, com aquele olhar 90, né? Aí disse para eles: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado. E não sejas incrédulo, mas fiel. Lembrando que Jesus, antes de se dirigir ao Tomé, novamente teve aquela expressão: a paz esteja convosco. E aí, quando Jesus falou isso, aí o Tomé tremeu na base, né? Aí falou para ele lá assim: meu Senhor e meu Deus. E Jesus ainda disse para ele: acreditas porque me vistes? Porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Nós, por exemplo, né? E é bom que a gente saiba que esta foi a primeira vez que Jesus foi diretamente chamado de Deus. Pode olhar nos evangelhos que antes não tinha isso. E lembremos também que os judeus levavam muito a sério o pecado mortal ao se citar o nome de Deus em vão. Lembra da passagem de Deuteronômio: não pronunciarás em vão o nome do Senhor, teu Deus, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tiver pronunciado em vão o seu nome. Satisfazendo a sua curiosidade, Dídimo, né, que significa gêmeo, porque Tomé, ele tinha uma irmã, ou um irmão gêmeo, né? Dizem que a irmã dele, gêmea, era Lísia, tá? Depois disso, Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos, sem serem relatados por João. Essa informação, na verdade, é uma glosa, tá certo?
que está no Evangelho de João. Ela foi acrescentada posteriormente. Saiba que o Evangelho de João é o que dá mais ênfase à divindade de Jesus. E ele mostra também uma visão mais teológica e menos narrativa no ministério de Nosso Senhor. Isso tudo em comparação com os evangelhos sinóticos, né? Que é Mateus, Marcos e Lucas. No Evangelho de Lucas, eu estou colocando também o Evangelho de Lucas, que é para lhe dar ampliar um pouco mais o seu conhecimento, tá? No Evangelho de Lucas 24, 41 a 43, Jesus voltou-se para eles e perguntou-lhes: tendes aqui alguma coisa para comer? Aí ofereceram a Jesus um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Veja que esse favo de mel, ele não consta de todas as versões da Bíblia. Se você pegar a Bíblia Ave Maria, não vai estar lá isso aí, certo? Talvez vocês nunca nem tenham ouvido falar disso, mas existe, tá? Jesus tomou e comeu à vista deles. E aí eu imagino, meus irmãos, a admiração e o susto deles, né? Vendo que o Senhor estava comendo algo que eles também comiam, mesmo no seu estado glorioso. Comer peixe e mel levanta uma questão crucial. Como os discípulos, pobres mortais, poderiam entender tudo aquilo? Um espírito precisa de alimento sólido. Como poderia um espírito ingerir ou digerir aquele alimento? Meio complicado, né? E fica só para você pensar no assunto, tá? Essa ação, ela suscita uma difícil questão sobre a natureza do seu corpo ressurrecto, para as quais não temos resposta. Não tem mesmo. Convincente ou não, mas não tem. Tá? Acho que Jesus, nesse instante, estava numa fase assim, vamos dizer, de transição, que só se completou para o totalmente espiritual no dia da sua ascensão. O fato é que Jesus realmente refletiu sobre a natureza dos espíritos, como, por exemplo, que os espíritos não têm corpos de carne e osso como nós. Isso é para você pensar. Talvez até pudéssemos especular mais sobre a fala de Jesus a respeito do seu corpo ressurrecto. Ressurrecto é após a ressurreição, né? Percebam que ele fala: um espírito não tem carne nem ossos, como vês que eu tenho. Olha aí. Alguns irmãos dizem que Jesus não se referiu ao sangue, mas somente à carne e ossos. Será que, sem querer confundir vocês, podemos argumentar que até o momento da ascensão, Jesus ainda mantinha traços da sua humanidade, embora já tendo ressuscitado? De fato, Jesus não cita o seu sangue em Lucas 24, 39. Mas daí eu lhe pergunto, e daí? Né? Jesus precisaria agora ficar sendo detalhista, pormenorzinho por pormenorzinho, só para atender a curiosidade nossa? Ou então daqueles que estavam ali nos discípulos e não sei o quê? Olha, veja que Paulo disse: o que afirma, irmãos, é que nem a carne nem o sangue podem participar do reino de Deus, e que a corrupção não participará da incorruptibilidade. Tá? Paulo ensina que a vida natural, ou seja, a vida física, tal como é constituída, agora não herdará o reino de Deus. É preciso antes ocorrer uma transformação sobrenatural e que devemos estar aptos e espiritualmente puros para esse momento. A gente pesquisando vê naquelas que as escolas rabínicas, né, no ensino que talvez seja superficial sobre a ressurreição, eles esperavam que o reaparecimento de um cadáver se desse de forma literal, certo? Tal como o seu estado humano ainda em vida. Os mestres judeus, eles acreditavam num corpo ressuscitado, tal qual, como se voltando ao seu estado de natureza adâmica ainda. Então, após a sua conversão, Paulo contestou essa ideia, porque Paulo defendia isso também. Mas Paulo, depois que caiu do cavalo, como diz, né, entre aspas,
ele não caiu de cavalo nenhum. O Paulo contestou essa ideia defendendo que a nossa esperança é muito maior do que simplesmente isso. E ela está baseada na sua experiência no terceiro céu, né? Onde ele foi instruído extraordinariamente. Lá ele diz que não haverá essa natureza corporal, seja de que espécie for. Até porque a carne e o sangue, em hipótese nenhuma, poderão herdar o reino de Deus. Aliás, isso mesmo foi o que Jesus disse para Nicodemos. Não sei se vocês lembram, mas vou relembrar aqui. Em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é carne e o que nasceu do Espírito é Espírito. Ou seja, diferenciando totalmente uma coisa da outra. Isso aí está em João 3, versículo de 5 a 6, tá certo? Então, gente, eu falei aí agora há pouco de glosa. Glosa quer dizer o seguinte: é uma interpretação ou comentário sobre um trecho específico do Evangelho de João, né? No caso de João, né? Visando esclarecer o seu significado e contexto. Em resumo, a glosa no Evangelho de João, ela pode ser entendida como uma explicação adicional, um comentário sobre um trecho específico. Por exemplo, João não tinha nada que ficar dizendo aí que muitos e muitos milagres ainda foram feitos, que não caberia não sei aonde, no livro não sei de onde. Ele botou porque alguém botou, não foi nem João não. Eu acredito que não foi João. Pois bem, vamos um pouco conhecer aqui Tomé, a história de Tomé. Ele nasceu provavelmente na Galileia, né? Na Palestina. Apesar de sua incredulidade naquele momento específico, Tomé tinha uma profunda fé, que ele tinha coragem também, pois foi ele naquele episódio de Lázaro, quando alguns estavam tentando dizer assim, não vamos lá não, que a barra lá está pesada e tal, ele disse para todo mundo que devia ir e encorajou a todos que seguissem o mestre. Lá em João 11:16. A isso Tomé, chamado Dídimo, disse aos seus condiscípulos, vamos também nós para morrermos com eles. Isso aí mostra muita coragem e fé. Tomé, ele evangelizou depois de tudo isso na Índia, como afirma a maioria das antigas tradições. E a gente sabe que existe uma comunidade de devotos católicos nesse país, né? Na costa de Malabar. Vou botar uma fotozinha aí do mapa, chamado os Cristãos de São Tomé, essa comunidadezinha, tá? Tomé foi traspassado por lança jogada por hindus, né? Hindus da Índia, né? E foi morto justamente por evangelizar na Índia, tá? Esse fato teria ocorrido em 72 depois de Cristo. E olha que ele evangelizou também na Pérsia e na Etiópia. A igreja celebra a sua memória no dia 3 de julho. Ele é o padroeiro dos arquitetos, dos construtores, de juízes, teólogos e é também padroeiro das cidades de Prato, Parma e Urbino, na Itália. E é isso aí, meus irmãos. Eu espero ter acrescentado um pouco mais de luz sobre os evangelhos, né? A gente às vezes lê aquilo ali e não sabe, vai vendo coisa, ouvindo coisa, lendo coisa e não sabe para onde vai. Eu estou tentando aumentar um pouquinho, ampliar um pouquinho o seu conhecimento. E não faça mais também como tu é, não. Não seja cético, ou seja, fica ali só acreditando no que vê e no que toca, tá? Tenha fé, tá? Shalom.